Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais de televisão ou pelas plataformas do YouTube, os irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também compartilham com os nossos conteúdos, os nossos programas. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto lá da semana passada sobre as curas no Ministério de Jesus, logo depois da nossa vinheta. Nós temos conversado com os irmãos que o ministério do Senhor Jesus, ele sempre, ele é profético, não segue uma linha simplesmente, como podia dizer assim, histórica, e para que as pessoas sigam isso e até comentem isso de forma histórica. E não é bem assim. Os evangelhos, que são a biografia de Jesus, tanto que os 4 evangelhos, eles têm enfoques parecidos, mas um aborda de uma certa forma com um objetivo um pouquinho diferente do outro, por isso que os 3 primeiros são sinóticos, o de João já é um pouquinho diferente, mas tudo que está contido, como nós falamos nesses programas nossos, tudo ali é profético. Nós estamos falando sobre as curas. Nós vamos pegar hoje, nesse programa, uma cura e vamos ver qual o ensino que essa cura nos traz, que é aquela cura que está registrada no capítulo 2 do livro de Marcos, que é aquele paralítico de Cafarnaum. O que aquele episódio da cura daquele paralítico, o que nos traz de ensino para nós e para a igreja no sentido geral? Vamos observar. Cafarnaum era uma daquelas cidades às margens do lago ali, chamado Mar da Galileia, o Lago Genezaré, que tudo são sinônimos. Uma das cidades era Cafarnaum. Cafarnaum tinha uma importância muito grande para os evangelhos, porque certamente Jesus foi praticamente criado nessa cidade. Ele passou ali sua infância, parte da sua vida até o início do seu ministério. O texto, o evangelista Marcos relata nesse texto que Jesus tinha retornado, ou seja, ele viajava muito por toda a região, por outras cidades, ele tinha um projeto, ele tinha uma obra a ser realizada, ele tinha que anunciar aquilo que era o reino, mas ele sempre voltava. Nesse dia, descreve o texto que Jesus voltou para a sua casa em Cafarnaum. Deve ter atravessado o mar e do outro lado, na outra banda, foi ali na sua casa. E nesse dia, é claro que a fama de Jesus percorria por toda a região, todos sabiam do que acontecia, dos sinais que ele operava, os fatos que ocorriam. É claro que a notícia corria por todos os lugares. Então, um dia Jesus tinha retornado para sua casa. 4 homens pegaram um paralítico que talvez é possível, fosse amigo deles ou uma pessoa do relacionamento deles. Eles pegaram esse homem, esse paralítico, e conduziram esse paralítico até a residência de Jesus. Quando eles chegaram próximos à casa de Jesus, eles observaram que havia uma multidão
muito grande que comprimia ali, que obstruía, e era claro, todos queriam ter uma palavra com Jesus, todos queriam estar diante dele para receber alguma bênção, alguma cura, alguma coisa nesse sentido. Mas eles estavam com um problema, porque eles não estavam sozinhos, estavam conduzindo um paralítico. Quer dizer, era uma coisa difícil vencer aquela multidão com aquele paralítico. Eles então tiveram uma ideia. Ou seja, a única forma, ou a forma mais fácil de chegar até Jesus seria colocar o paralítico no telhado, pelo telhado, e, claro, olhar mais ou menos o ponto onde Jesus estava, em que local ele estava ali naquela casa, para então descer com o paralítico até onde Jesus estava. Se nós imaginarmos do ponto de vista da lógica, um trabalho extremamente difícil. Eles não tinham equipamentos para fazer aquilo. Como é que você pega um homem, claro, não é? Por menos peso que ele tivesse, mas era um homem paralítico, um homem que ia depender de força, e você tinha que pegar esse homem, colocar esse homem no telhado. Imaginem como eles iam fazer isso, a forma como eles iam fazer isso, o trabalho que eles teriam para pegar esse homem e colocar esse homem no telhado. Mas eles conseguiram. Deve ter sido um esforço tremendo. Conseguiram colocar esse homem no telhado. Depois, viram mais ou menos o local onde Jesus estava, fizeram um buraco no telhado, quer dizer, um buraco para passar uma maca. Quer dizer, uma coisa também que dava trabalho. E desceram, olha, outra dificuldade, desceram com esse paralítico por esse buraco até o lugar onde Jesus estava. Se os irmãos fossem, mesmo que fosse hoje, com todos os recursos que tem, de você pegar um guincho ou coisa parecida, levantar, e mesmo assim seria uma grande mão de obra. Naquele tempo, como é que você coloca esse homem paralítico num telhado? O risco dele cair, e aí não precisava nem ser curado, ele teria que ressuscitar, porque um tombo daquela altura, dependendo da forma como ele caísse, ele morreria. Depois desse esforço todo, eles colocaram o paralítico na frente de Jesus. Jesus ficou impressionado com o ato deles, com aquela fé e tudo. E Jesus toma uma posição, aí é que eu chamo a atenção dos irmãos para nós meditarmos com profundidade, porque esses gestos do Senhor Jesus, eles são proféticos. Não é simplesmente um acontecimento histórico que serve para para a gente criar uma retória em torno disso. Mas prestem atenção. O paralítico estava na frente de Jesus. Então, Jesus olha para aquele paralítico e diz o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Eu pergunto a você, e é uma pergunta que serve para todos nós, mas nós que amamos o Evangelho, nós que pregamos o Evangelho, para todos que, pastores e todos, não importa aqui, seja de onde você for, se você estivesse ali, junto com aqueles 4 homens, levando aquele paralítico, e Jesus, olhando para o paralítico, disse: os teus pecados estão perdoados. O que você diria a Jesus? Mestre,
Nós não trouxemos ele aqui para ouvir isso. Certamente, vocês imaginam que aqueles 4 homens levaram Jesus ali para quê? Claro, está muito claro, não precisa nem de revelação para você entender isso. Aqueles homens levaram aquele paralítico ali para que ele fosse curado. Claro, todo o esforço, aquela luta, vencer a multidão, o telhado, descer pelo telhado, colocar na frente de Jesus, eles tinham um só objetivo, que aquele paralítico fosse curado. Então aquela palavra de Jesus para aquele paralítico, aquela palavra trouxe para aqueles homens ali uma grande decepção. Mas, mestre, depois de tanto trabalho, tudo isso para dizer o que o senhor disse, poderia ter dito isso na casa dele, ele poderia pedir perdão lá mesmo dos seus pecados, mas aqui o senhor diz isso. Jesus, então, conhecendo o coração deles, Jesus, então, fala o seguinte para eles: o que é mais fácil? Aí a pergunta que serve para aqueles homens e serve para nós hoje. O que é mais fácil? Eu dizer que os teus pecados estão perdoados? Ou eu dizer o seguinte: levanta, toma o teu leito e vai para casa? O que Jesus nos ensina disso aí? Meus irmãos, o grande objetivo do Senhor Jesus na sua obra redentora é vida em abundância. O que aqueles homens estavam ali queriam? Vida física, a cura física. Eles levaram o paralítico ali para uma cura física, para esta vida. Claro, seria importante, seria interessante, mas Jesus tinha algo além daquilo. Aquilo ali era o mínimo. O projeto de Deus, e Jesus veio ao mundo com esse objetivo, resgatar o homem. Então, ele veio para realizar uma obra redentora. O que eles queriam ali era alguma coisa ligada à obra criadora, que era o físico, aquilo que era físico material. Isso é da vida material, isso é da vida física, da obra criadora. E era o que eles queriam, uma bênção para essa vida. Jesus, então, ali ele mostra que o bem maior é a bênção para a vida eterna. Os teus pecados estão perdoados. Isso é fácil? É o que ele pergunta. Isso é o mais fácil? Não, não é o mais fácil, porque só ele poderia resgatar aquele homem. E a missão dele era exatamente essa, o resgate. Então, o grande objetivo dele era salvação. Mas ele completa e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para casa? Vejam, a bênção material, ela pode acontecer. Jesus curou, Jesus cura até hoje, Jesus liberta, Jesus opera maravilhas, está tudo muito bem. Mas o que nós temos que entender é que a maior bênção, o maior grande objetivo dele na nossa vida é que nós tenhamos vida, não só essa, vida em abundância. Esse é a pregação do Evangelho, ela consiste exatamente nisso.
a salvação do homem. As outras coisas podem ser acrescentadas, elas poderão ser acrescentadas. O grande perigo que pode nos atingir é o desvio daquilo que é o projeto de Deus. Como que nós podemos desviar? Quando nós invertemos isso. Nós invertemos. Se nós pregamos Jesus para essa vida, aliás, Paulo diz isso com muita clareza numa das suas cartas. Se nós pensarmos em Jesus para essa vida, apenas para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Então, o objetivo maior ali, depois de todo aquele esforço, tudo, às vezes as pessoas fazem um grande esforço e pensam que o mais importante é isso. Esse é um erro que nós que pregamos o Evangelho temos que ter cuidado. Nós não estamos aqui dizendo que Jesus não cura, Jesus cura. Jesus cura, claro. Jesus opera sinais, maravilhas. A Bíblia fala, no próprio Evangelho de Marcos, lá no final, ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Sim, Jesus curou e cura. Mas a pregação central do Evangelho é salvação. E ali Jesus vai direto naquele homem, trouxeram aquele homem. O que você precisa? Primeiro, os teus pecados são perdoados. Quando nós pregamos o Evangelho hoje, quando nós estamos na igreja, quando nós entregamos a mensagem, quando nós entregamos a palavra, quando nós participamos dos nossos cultos, é por isso que os dons espirituais são presentes. Por que eles são presentes? Porque o Senhor quer se revelar ao homem. E o grande segredo do homem e a salvação do homem, ela só existe, ela só ocorre quando Jesus se revela a ele como um Jesus que está vivo. Então, Jesus, quando se revela, Jesus revela para a vida eterna. Esse é o principal objetivo do Evangelho. Por isso, a experiência do paralítico de Cafarnaum ensina muito, não só a nós, mas principalmente aos pregadores. O que é mais fácil dizer? Não, mais fácil dizer o que o Senhor disse: os teus pecados são perdoados. E não é. Porque os pecados são perdoados, só Ele podia fazer isso, mais ninguém. Então, esse é o mais difícil. O mais difícil Ele faz. É salvar o homem, é resgatar o homem. Agora, você pega o seu leito e vai para casa. Vejam, simples assim. Então, por que a Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres, há muitos feitos? Mas por que esse está registrado ali? Porque o Senhor está nos ensinando. O Evangelho é a base da igreja. Então nós temos que entender, esse texto é muito importante, é muito rico para mostrar nessa cura o significado profético da salvação do homem e o grande objetivo de Deus no resgate do homem para a vida eterna. Isso é que é importante observar. A paz de a todos, até o próximo.